Ok? mar Estamos só se nós mesmos aqui? revolta, as ondas Meus nos queridos dão irmãos, pavor. nós chegamos pela graça de O Deus à céu reta se final reveste de desse trevas, trimestre, onde estudamos não preciosas temos lições a um partir dessa Salvador. primeira lição, né? O meu propósito hoje é hoje Não se te dá que morramos, trimestres é dar uma revisão. podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu. E Jacó. E aqueles que tiveram o privilégio de frequentar as lições, e o nosso alvo é que todos tivessem tido o mesmo privilégio, né, de estar aqui em todas as escolas dominicais. Infelizmente, alguns por motivo A ou B não pôde estar em todas, mas pôde aprender muito com a vida destes homens de Deus, destes patriarcas, né, chamado patriarcas. Por quê? Porque foram pais, né, e até hoje são pais da nação de Israel e de todos aqueles que vivem pela fé, né? Então, a lição de hoje nós vamos dar uma pinceladinha. O que eu pensei em fazer? Porque como não dá para a gente comentar tudo, né? Pelo menos os pontos mais principais de cada lição, até porque já foi comentado, né, aqui nas lições, é só para a gente trazer um lembrete. Eu fiz um apanhado de 3 lições, 3 ensinamentos básicos de cada lição, de cada um desses patriarcas, tá? Algumas dessas lições eu peguei ali quando o professor estava comentando, e eu fiz anotações e tal. Você sempre que o professor está aqui, eu estou ali fazendo anotações, né? E às vezes você pensa que eu estou ali fazendo correções no que ele está falando. Não, eu estou anotando porque eu sei que eu vou precisar disso lá na frente. Então, algumas delas têm a ver com essa coisa das anotações que eu faço. Outras lições que eu tirei, que eu peguei aqui dessas lições, elas têm a ver com aquilo que eu julguei essencial na vida desses homens como ensinamentos para nós. Até porque a Bíblia diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? Nosso ensino foi escrito. Então, eu escolhi, basicamente, 3 lições de cada uma delas para compartilhar com os irmãos. E eu quero nesta manhã, já começar a dividir essas lições. Então, na lição de número 1, das 3 principais lições que eu separei para ministrar com os irmãos, a primeira delas é que a fé se expressa em obediência. Foi a lição principal da lição de número 1, né? O chamado de Abraão, que a fé se expressa em obediência. O Hebreus 11:8, foi um texto da lição que diz que ele, pela fé, o Abraão, sendo chamado, obedeceu, né? Sendo chamado, obedeceu. Então, dizer que tem fé, não basta dizer que tem fé, é preciso que você tenha também obediência. Obediência ao quê? Ao que a palavra de Deus diz, porque o fundamento é esse, é você agir de acordo com aquilo que você acredita, não é? Abraão creu, e a fé dele não foi só, Senhor, eu creio realmente que o Senhor tem uma terra para mim e tal, né? Como está registrado em Gênesis 12, eu creio que o Senhor tem uma terra e tal. Ele não pensou somente nisso, ele creu e agiu. Diz a Bíblia que ele obedeceu. Então, ele saiu, como a palavra de Deus diz, e foi para um lugar que havia de receber por herança, não é? A segunda lição que esse texto nos ensina, cadê ele? Vai me ajudando aí, cara que não for aqui tem que ir aí. É que a fé olha para a fidelidade de Deus e não para as circunstâncias. Irmãos, eu extraí lições que tem a ver comigo e você aqui agora. Você pode botar o pé do lado de fora ali e botar em prática.
Eu não peguei nada aqui que é da teologia em si, daquilo que você aprende como conhecimento para você guardar na sua formação teológica. Eu peguei algo prático, que você pode praticar. Então, olha, a fé olha para a fidelidade de Deus e não para a circunstância. Esse texto aí, ele é visto em Romanos 4,19. Tá? Quando o texto aparecer na tela, você leia junto comigo. Porque senão você vai ficar para trás. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Porque se ele fosse olhar para o corpo amortecido, tanto dele quanto de Sarai, pronto, tinha ido de água abaixo. Mas ele firmou-se, diz o Paulo falando dele, de Abraão, ele firmou na fidelidade de Deus. Isso não tem a ver conosco? Tudo. Porque eu sei que você também, no seu exercício de fé, tem hora que você fala assim, meu Deus, e agora? Por quê? Porque a gente linka a situação na possibilidade. Não é assim que a gente faz? A gente olha e vê o que pode ser feito. E o que os olhos enxergou, amém. O que não enxergou, a gente dá como perdido. Não. A nossa fé baseia-se também na fidelidade de Deus, como foi o patriarca. Ele diz que ele não atentou para o seu corpo amortecido, já era quase de 100 anos, ele tinha 99. Esse texto é até bom para quando a Bíblia dizer assim, quase, a gente bota só um aninho na diferença, né? Quase de 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara, que além de ser estéril, nunca tinha gerado filhos e já estava na idade. Então, se ele fosse basear nas condições, ele não tinha obtido o resultado que obteve. Então, ele creu na fidelidade de Deus para cumprir o que prometeu. Não é interessante isso? Não tem a ver conosco? Tudo, tudo. Não é? A terceira lição dessa lição de número 1 é que a obediência a Deus não nos isenta das dificuldades. Veja que são assuntos que nós estudamos aqui, lemos, debatemos e falamos em verso e prosa. Estou só trazendo a sua memória, para isso ficar fixo, porque quando o cérebro ouve mais de uma vez, ele tende a dizer, olha, isso é importante, vou segurar isso aqui. E você pode precisar disso lá na frente. Não é? Então, olha lá, a obediência a Deus não nos isenta das dificuldades. Eu me referi à fome, não é, ali do capítulo 12, porque era para ele chegar em Canaã e estar um oásis lá para ele e seus animais, né, e a sua família, seus servos, enfim. No entanto, lá estava árido, fome seca para todo lado. Então, isso significa dizer que, assim como Abraão, nós também temos as nossas fomes espirituais no dia a dia, e não quer dizer nada. Pelo fato de a gente ser crente, a gente não tem que passar por certos momentos difíceis na vida. Então, iremos passar, já passamos e possivelmente passaremos de novo. Daqueles que não quiser esquecer, não é, de nada disso, faz igual a irmã Ivani está fazendo ali, ó. Uma fotozinha, tá, bota lá e fica legal. Quando eu jogar as 3 telas, tá, você, para não esquecer, porque a mente esquece. Muito bem, na lição 1 foi basicamente isso. Na lição de número 2, que é a fé de Abraão nas promessas de Deus. A fé dele nas promessas de Deus. Esse texto nos ensinou, essa lição nos ensinou também 3 lições. Olha o que está dito lá. As 3 principais lições da lição 2 foi: quem anda pela fé não depende de circunstâncias. Não depende de circunstâncias. Eu vi a lição de número 2 falou disso quando lidou com a questão de Ló. Não é? Quando Ló se separa de Abraão ali. Os dois não dão certo mais, os pastores estão brigando, falta de pasto para o gado. E Abraão disse, meu filho, então faz o seguinte, eu sou o patriarca, eu sou o chefe da família, eu vou ficar com essa parte aqui, ó, que fica na margem do Jordão, onde pode ter pasto para o meu gado, e você escolhe o seu rumo. Foi isso que ele fez? Não. Ele mandou Ló escolher para onde ele queria isso. Então, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Pode escolher, meu filho. Ló disse que levantou os olhos e viu as campinas do Jordão que davam em direção a Sodoma e Gomorra. E foi para lá. E diz a Bíblia que Abraão foi para os carvalhos de Manre.
árida, seca. Por quê? Porque Abraão não andava por circunstância, andava pela fé. Aleluia. Está lindo isso, irmãos? Então, quando você exercer fé em Deus, independe de onde você estiver. O lugar faz pouca diferença para você. Pouca diferença. É por isso, irmão, que a minha consciência me abona. Minha consciência me abona para dizer o que eu vou dizer agora. Eu nunca escolhi a igreja para dirigir. Porque eu sei que onde eu for, Deus vai me abençoar. Não tinha dúvida disso. Nunca escolhi, nunca perguntei quanto que a igreja rende. Tem pastor que vai lá antes na igreja, vê, para ver se é isso que ele quer mesmo. Eu, quando vim para cá, por exemplo, o Sebenento ficava Recanto do Bosque, o irmão que veio me trazer aqui no bairro. Sebenento ficava no bairro. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Deus está me levando para onde Ele me quer e vai me abençoar lá. Pronto. Foi o caso do Abraão aqui, ó. Abraão disse, pode escolher, meu filho. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Abraão poderia ter ido para as Campinas, onde magiada pelo Jordão, onde o pasto era verde, eles tinham animais para cuidar. Não, ele deixou Ló escolher. Então, isso é interessante. Eu achei lindo essa lição que esse texto nos ensina. Então, isso nos ensina que na segunda lição, que os altares erguidos por Abraão ensina que a vida do crente é movida por 3 setores: da adoração, da gratidão e da consagração. Os altares, e ali eu botei lá 5 altares, porque ele fez na realidade 4, o 5º foi para oferecer o filho. E aí esses altares que ele ia fazendo, onde ele ia acampando em Canaã, eles ficavam erigidos. Quando ele passava por ali de novo, lá tinha um altar, para ele adorar, agradecer a Deus e consagrar a sua vida. Essa deve ser a tônica na vida de todo cristão. Uma vida de adoração a Deus, de louvor a Deus, de dedicação a Deus, celebração a Deus. E eu fico olhando, irmão, às vezes na igreja, o crente vem para cá e ele fica assim longe, assim, parece que ele não está aqui. Meu Deus, né? Será que não entendeu isso até hoje? Não é? De gratidão, porque são dessas 3 coisas que os altares falam. O altar fala disso, de adoração, de gratidão, de consagração. Porque é no altar que era queimada a oferta do sacrifício. É ali que essa oferta era símbolo da sua própria entrega. Por isso Paulo fala, em Hebreus 12, 1 e 2, do sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é? Ele fala disso. Né? Por isso que os altares falam disso. Então, os altares erguidos por Abraão nos ensina que a vida do crente é movida por esses 3 fatores. Está dando para ler legal, não está? Assim, a tela lá. De dia fica mais ruim assim a projeção, eu deixei um fundo bem contrastante para ver se ficava legal. Muito bem. A terceira lição que essa lição 2 nos ensinou é que as peregrinações de Abraão ensina que não temos morada permanente aqui. Isso é legal, hein? Esse ensinamento da lição mostra que as peregrinações dele, que ele chegou em Canaã e não tratou de construir uma mansão com piscina, com andar superior e tal, para ali ficar. Não, ele ficou zigue-zagueando na terra. Vai para um lado, vai para outro, vai para um lado, vai para outro. Até porque as condições eram essas. Ele, onde é que tem alguma coisa, meus animais? Tocava para lá, ia para ali, tocava para lá. Ele ficou. E onde ele chegava, ele fazia um altar, como acabamos de ver. Então, isso nos ensina que as suas peregrinações ensina que nós não temos morada permanente aqui. Pelo menos foi isso que o apóstolo São Pedro ensinou da segunda carta de Pedro, primeira carta 2 e 11. Nós estamos estudando isso aqui nas terças-feiras. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que sois. Os abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, Então, Pedro confirma isso, confirma essa verdade que Abraão nos ensina lá nos seus dias. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Isso não significa dizer que você não pode comprar uma chácara para você ter um local para você criar seus porquinhos, né, Maurício? Por causa da chacrinha, né?
criar os seus porquinhos, não significa dizer que você não pode comprar uma casa num condomínio fechado, uma mansão daquelas melhores que Deus possa te dar. Não é disso que ele está falando. Ele está falando que a nossa maneira de viver aqui é como alguém que não tem nada aqui, que não somos moradores daqui. Oh, glória a Deus, não somos daqui. Nossa morada não é aqui, Paulo diz, nossa morada não é aqui. Aqui somos peregrinos, ou seja, sempre andando, e forasteiros, não temos lugar certo, não temos pousada certa. Por quê? Porque espiritualmente falando, fisicamente falando, sim, que todo mundo tem uma propriedade, uma residência, mora em algum lugar, tem um endereço fixo, todos nós. Agora, quando se fala na vida espiritual, nós estamos sempre andando, não tem parada, não tem estacionamento na vida cristã. Nós estamos sempre andando. Salomão diz que a vereda do justo, termina o texto, é como a luz que vai escurecendo, não, brilhando mais e mais, e isso acontece até quando? Até ser dia perfeito. Significa, você já viu o dia amanhecer e quando dá 6 horas ele para e fica 3 horas lá parado? Já viu acontecer isso? Não, ele amanhece e vai indo. Até meio-dia, até só a pino. A vida cristã é da mesma forma. E toda vez que eu toco nesse texto de Provérbios 4:18, eu lembro do que o pastor Dimas, meu primeiro pastor, dizia. Ele falava, irmãos, o crente é como alguém nadando na correnteza. Se parar de bater os braços, volta. Nunca me esqueci disso. Ó. Eu era novinho na fé. 81. Crente, irmão, é como nadar na correnteza. Se parar de bater o braço, volta. Ou seja, a vida cristã é essa batalha, para cada dia você ser melhor do que foi. Cada dia você melhorar um pouco. Cada dia você ser melhor do que foi ontem. Não é? Infelizmente, o que a gente vê assim, na vida de muitas pessoas é que ele sobe um degrau, desce 2, sobe 3, desce 1, sobe 4, desce mais 3. Ele fica nessa gangorra, né? Você não vê assim aquela pegada indo, né? A vida do forasteiro é essa, é avançando sempre, como disse Pedro, abstendo-se das concupiscências carnais, final do texto, que combatem contra a alma. Não terminei ali para não ter que fazer uma segunda tela. Então, essas são as lições que a lição 2 nos ensinou. Na lição de número 3, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Impaciência de Sara e de Abraão, né? Que Sara começou e Abraão disse, vamos nessa. Nesta lição, nós vimos que os 3 primeiros ensinamentos dela, um deles é que a demora em atender às promessas não significa esquecimento. Como isso tem a ver conosco, irmão? Eu sei que cada um de nós aqui estamos esperando uma coisa de Deus. Ou não. Se não tiver, irmão, você está alienado. Fora. Todos nós estamos esperando algo, pedindo algo, orando por algo, todos nós. Todos nós estamos esperando um Isaaczinho. Pegou a força de expressão aqui? Todos nós estamos esperando um Isaaczinho. E a demora não significa dizer que Deus esqueceu. Por quê? Porque assim como Ele cumpriu na vida dos patriarcas, vai cumprir na nossa também. Só que o problema nosso é que, como disse Isaías, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O pensamento dele não é o nosso pensamento. Como o céu está distante da terra, como o oriente do ocidente, assim são os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus dos nossos caminhos. Então a gente nunca vai entender isso com a mente humana. Não. O que a gente tem que saber é que o Deus a quem nós estamos clamando não esqueceu do que estamos lhe pedindo. Não esqueceu. Essa é a primeira lição que eu vejo aí, dessa lição de número 3, não é, da pressa dos velhinhos. Olha o que diz Deuteronômio 4:31. Eu esqueci de fechar o parênteses ali. Olha o que o texto diz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, não te desamparará, nem te destruirá,
nem se, o quê? Esquecerá do concerto que jurou com seus pais. Pensa num negócio que não tem nada a ver com Deus, irmãos, é esquecimento. Moisés deixa isso claro para o povo dele, anos depois. Olha, nosso Deus não esquece. É por isso que, quando você entende isso, você descansa em Deus. Descansa nele. Então, a hora que dá aquela agonia, não é? Você não tem isso. Eu tenho. Dá aquela agonia de, não, vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Para mim está passando a hora, mas eu sei com certeza que para Deus não está. Pronto. E aí a nossa mente diz, é verdade, descansa nele, fica tranquilo. Então, dentre outras lições, dentre outros ensinamentos que a lição de número 3 nos ensinou, esse é um deles. A segunda lição que essa lição 3 ensinou foi que nem toda solução aparentemente lógica, olha isso, nem toda solução aparentemente lógica está em acordo com a vontade de Deus. Não era justo, à luz da cultura que eles viviam na época, de que Sara tivesse filho de outra mulher, da sua serva, como era o caso de Agar, era lógico isso. O que Sara fez à luz da cultura deles estava tudo certo, não tinha nada errado. Quem comentou essa lição explicou bem isso. Não tinha nada errado. Tá? Era lógico, claro. Não tem nenhuma coisa absurda. Só que nem sempre essas soluções aparentemente lógicas têm a ver com o que Deus tem para nós. Aí que está o perigo. Eu tenho que avaliar. As condições, está tudo favorável, está tudo apontando para lá. Tá, mas e Deus está nesse negócio? O que a palavra de Deus diz mesmo a respeito disso? Esse aqui é o problema. E vai valer o que Deus disse. Vai valer o que Ele disse. Não é? Apesar da cultura autorizar aqueles dois velhinhos a arrumar um filho de barriga alugada, tá? Apesar da cultura permitir isso, mas além disso, ou a quem disso tinha a palavra de Deus. Era o certo ele dizer, não, Deus disse, se ele não fizer, é problema dele, mas ele disse que vamos ficar esperando. Era o certo. Só que eles se apressaram e fizeram bobagem, né? Ali eu botei o direito do filho de ter um filho de Agar, que eles tinham mesmo. Não é? Ali um pensamento que eu não podia esquecer de te dizer. Eles tinham o direito de ter um filho de Agar. Só que essa lógica não batia com a palavra de que Deus tinha dado a eles. Tá? Então, essa é a segunda lição. A terceira lição é que a verdadeira fé não ajuda a Deus cumprir suas promessas. A verdadeira fé espera. Entendeu? A verdadeira fé não ajuda Deus. Foi o caso dos velhinhos, né? Tentaram ajudar Deus. Vamos lá, vamos ajudar Deus. Vamos ajudar Deus, né? Eu acabei tirando a segunda ali, né? Nem lembrei de deixar. Era para ter tirado o versículo e botado a segunda. Aí vocês vão fazer mais uma fotinha, não tem nada não. Aí a verdadeira fé, ela não ajuda. A fé falsa, ela quer ajudar Deus. Dá seu jeitinho, né? Mas a verdadeira fé, a fé que Deus espera de cada um de seus filhos, não ajuda ele, espera nele. Espera nele. Essa é a diferença. Tá? Vamos então para a lição de número 4, o que podemos aprender lá? A confirmação de uma promessa. Essas imagens elas ficaram diferentes uma da outra, porque eu não achei, de algumas lições eu não achei a imagem original. Quando eu achei, ficou desfocada demais e tal, aí eu peguei a melhor que podia para os irmãos ler. Mas é o tema da lição, né? A confirmação de uma promessa. A lição 4. Quando o velhinho está lá na tenda, olhando, caçando estrela, né? Essa lição 4, as 3 principais lições, a primeira é que mudança é a marca registrada do relacionamento com Deus. Onde é que a gente vê isso? Na mudança dos nomes, eu botei lá, quando Deus, é nesse capítulo 17, que Deus vai começar a andar na direção do cumprimento da promessa. A primeira coisa que ele faz é trocar o nome dos velhinhos. Um chamava Abrão, passa-se a Abraão.
colocam uma letrinha a mais e muda todo o curso da história dali para frente. Sarai tirou uma letrinha e mudou todo o curso da história, né? Então, enquanto Abrão, pai exaltado, botou uma letrinha, tornou ele pai de nações, pai de multidões. A Sara, em vez de ser uma mulher, apenas uma estrela, né? Porque a verdade é que o nome Sarai, na prática mesmo, significa estrela. No original lá, se você for olhar, eu fiquei curioso com esse negócio, eu fui ver, significa estrela. Porque é o que Deus disse para Abraão, que daquela estrela ali, do nome dela em diante, que foi o que o Abraão viu no céu, e as multidões que ele ia ser pai, era como estrela do céu, Deus tirou a letrinha do nome dela para que ela fosse a mãe dessas estrelas. E, de fato, ou das areias como a praia do mar, né, como a Bíblia diz. Então, a mudança é a marca registrada do relacionamento com Deus. Então, Deus, quando vai agir na vida de uma pessoa, a primeira coisa que Deus faz é trabalhar a mudança na vida dele. Não dá para ir com Deus de qualquer jeito. Tem que passar pela transformação, pela mudança. Que essa lição nos ensinou. A partir do capítulo 17, que foi o tema estudado dentro dessa lição de número 4. A segunda lição é que o pacto de Deus com Abraão é um modelo do nosso pacto. É um modelo, porque ele faz uma aliança com Abraão ali. Pacto e aliança é a mesma coisa, né? Eu coloquei ali, ambos condicionados pela fé. Porque o pacto de Abraão com Deus era pela fé, porque ele olha para as estrelas e Deus manda ele contar, né? Lembra? Ali, começa no capítulo 15, essa historinha até o 17, ele vai contando estrela e não dá conta de contar. Deus disse, assim será a sua descendência. E a Bíblia diz que ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, a base do relacionamento foi fé, não só fé para sair de Ur dos Caldeus, tá, e peregrinar, mas fé também para ver o cumprimento da promessa. Não é? Então, ambos, tanto a deles como a nossa, é baseado pela fé. Pela fé. Não tem nada que nós possamos fazer para ajudar Deus a cumprir o que Ele prometeu. É tão verdade, a gente dá vontade de comentar um pouquinho mais nessa lição aqui, porque para a gente olhar o pacto de Abraão, como foi feito. Deus pega os animais ali, né, mata o animal, parte ele no meio, uma banda da outra, e Abraão fica ali esperando a ação de Deus agir. Os urubus vêm, e Abraão só chota os urubus, que queria comer tal, mas Abraão não põe a mão em nada, ele não faz nada. Deus é quem vem naquela aliança ali, naquele animal. Por quê? Para mostrar que o que Deus vai fazer conosco, nós temos apenas que acreditar. Ele faz tudo e fez tudo. Porque ele fazia tudo aquilo ali, olhando lá para o Calvário, onde Jesus ia fazer tudo por nós. Hoje, a batalha da religião hoje é que a gente quer ajudar Deus a fazer alguma coisa, né? A gente quer ajudar Deus a fazer alguma coisa. E quando nós estivermos nessa aí, a gente não vai conseguir produzir, crescer na graça e no conhecimento. A terceira... eu botei um texto aí, né? Ai, que legal. Gálatas 3, 6 e 9... mostra a realidade desse modelo, desse pacto. Paulo falando dele quando escreveu a igreja da Galácia. É o caso de Abraão. Então, ele chama essa situação para falar da fé dos gentios. Ele diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus. Isso lhe foi imputado por justiça. Aí o verso 9. De sorte que os que são da fé, falando conosco, com a igreja, com os gentios, são benditos como o crente Abraão. Por isso que tem essa relação, né, do pacto de Abraão com o nosso pacto também. Tá bom? A terceira lição desse texto, aquele pela fé ali ficou quase atrapalhando lá, né, para os irmãos lerem. Olha lá. É que uma grande fé também questiona as promessas de Deus. Isso aqui é um alívio para nós. Uma grande fé. Abraão é o pai da fé, irmão. Tem alguém que exerceu fé maior que ele? Não, ele é o pai dela. Humanamente falando, é o pai. Mas ele e Sarai, sua mulher, questionaram. Até mesmo quando Deus chega, quando ele está ali preparando o menino para substituir ele na geração, né, o Eliezer, Deus diz, não é ele, não.
Aí ele fala, como não? Quer dizer, como é que não? Eu não tenho filhos, né? Sarai também não, como é que não? Então ele questiona a fé. Então isso é um alívio para nós, crentes falíveis, é que Deus nos dá o direito também de questionar suas ações, sem pecar. Isso aqui é legal, sem pecar. Ele não vai mandar um raio na nossa cabeça quando a gente duvidar de alguma coisa. Não é um consolo, irmão Moab? Ele não vai mandar um raio na nossa cabeça quando nós questionarmos o nosso Isaac. Essa palavra, essa frasezinha, o nosso Isaac, está entre aspas, tá? É o que você está esperando em Deus, é a sua bênção, é a sua promessa. Então, quando nós estivermos, não é, naquelas crises internas, lembra que Deus está a par disso, está vendo isso e está achando isso tudo normal. Ele é que vai fazer na hora dele. Então, não tem problema. Uma grande fé também tem o direito de questionar as promessas de Deus. Muito bem. Na lição de número 5, o juízo contra Sodoma e Gomorra. Né? Ló vai para lá e vai para uma cidade ímpia, corrupta, né? Não tinha mais jeito. Né? As 3 lições que eu selecionei desta lição está baseado nesse texto aí, a primeira delas. Né? E eu sublinhei aquela palavra clamor ali, para chamar a sua atenção. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Quando Deus vem, mas aqueles 2 anjos, né? Porque um ali é Deus, na pessoa do Cristo teofânico da antiga aliança, ele vem, juntamente com 2 anjos que ia fazer o serviço, e Deus diz por que ele veio. Ele disse, eu vim porque o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. Aí a gente pensa assim, mas esse clamor é de quem? De Ló, porque era o único justo lá. Mas se você for olhar tudo o que diz a respeito de Sodoma e Gomorra, esse clamor aí é o clamor do juízo de Deus, da própria situação, da própria cidade. Ela clamava uma intervenção divina. Não dava mais para continuar daquele jeito. Porque não tinha cristão lá era Ló. E talvez suas filhas, que nem sua esposa era, porque depois ela transformou no estado de sal. Olhou para trás lá, com saudade da cidade. Né? Então, o clamor ali é um clamor por justiça, um clamor por juízo. E aí a gente lembra, irmão, do nosso país, do Brasil hoje. O Brasil hoje está clamando por justiça de Deus. Você não tem a dúvida disso, não. Porque grande parte da igreja está preocupado mesmo em trocar de carro, em mudar de bairro, trocar de emprego. Está preocupado com o interesse do reino de Deus, não. Mas o Brasil, o país, como nação, afundado nessa corrupção que está aí, nessa podridão que está aí, está clamando uma justiça de Deus. E se ela viesse, aguenta o tranco. Porque Sodoma e Gomorra clamou também. Clamou também. Tá? Então, o que a gente aprende como primeira lição é que a longanimidade de Deus não deve ser confundida com a aprovação do pecado. Tá? A longanimidade de Deus, porque chegou um ponto da própria nação ímpia clamar a Deus. Não era que o povo voltou para Deus, ali estava todo mundo na impiedade, era a situação que clamou. Deus diz, há um clamor lá, solicitando uma intervenção minha. Né? Então, a longanimidade de Deus, se ficar uma palavrinha errada ali, irmão, faltando uma coisinha, eu falei isso antes e não deu, porque eu fui fazendo e a gente que faz não faz as correções. Ela não deve ser confundida com a tolerância de Deus. Deus está vendo, mas não está nem aí. Não. Toda injustiça clama a Deus, toda. A primeira delas foi que quando Deus foi tratar com Caim, ele disse a Caim que o sangue de Abel tinha clamado a ele. O sangue de Abel não ora, o sangue de Abel não clama. Não é? Então, esse é o primeiro ensinamento que essa lição
da destruição de Sodoma e Gomorra nos ensinou. A segunda lição é: Deus não condena o justo juntamente com o ímpio. O caso de Ló e sua família. Menos a esposa, né, que estava fora disso. Mas ele, pelo menos ele e sua filha. A Bíblia chama o Ló de justo Ló. Não é? O Judas, quando escreve sobre ele, chama ele de justo. Então, Deus não condena o justo juntamente com o ímpio. Quando o juízo de Deus vier, o ímpio foi tirado. E aí a gente mata, né? Aquela turma dos pré-tribulacionistas, né? A gente mata eles, porque eles pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não tem fundamento nenhum nisso na teologia bíblica. Sim, meu irmão. Sem dúvida nenhuma. E a misericórdia de Deus veio em função disso, né? De resgatar ele, sua casa, sua família. Sem dúvida. E Abraão ficou temeroso, né? Foi dando números, né, de justos até chegar na casa de Ló. E Deus disse: não condeno, não vou condenar. Não condeno. Não vou condenar o ímpio com o justo, não vou condenar. E está aí a lição. Então, a família de Ló nos dá este exemplo. A terceira lição é que não basta conviver com quem tem fé, é preciso exercê-la. Tá? Não basta conviver com quem tem fé, é preciso exercer fé. É o caso é o caso de Ló em relação a Abrão e o caso da mulher de Ló em relação a Ló. Entendeu? Não, você já viu alguém, você fala com ele assim: você é crente? Não sou crente não, mas minha mulher e meus filhos, todo mundo são crentes. É bênção lá em casa, eu não sou não mais. E o ensinamento dessa lição diz que não basta você conviver com quem tem fé. Você tem que exercer fé, porque senão na hora vai ser separado um do outro. E foi o que aconteceu aí, ó. Ló conviveu com Abraão, mas nunca exerceu a fé de Abraão. Teve que conviver no meio andava pelo que via, pela visão, pela vista, né? Viu, olhou as campinas de Jordão, que dava margem a Sodoma, e foi para lá. Não é? E a mulher de Ló convivia com Ló e suas filhas, tal, mas nunca viveu a fé deles. Ao ponto de quando o anjo mandou ele sai, ninguém nem olha para trás. Vocês não viram a bagaceira. E ela, ó, meteu a cara, virou estada de sal. Veja isso. Então, está aí ensinamentos para mim e para você. A lição de número 6, vou dar uma aceleradinha aqui, senão eu não termino o assunto. O nascimento do Isaac. Eu fico olhando essa imagem, mas parece que eu estou lá na tenda com eles. Você pode imaginar a alegria desses velhinhos? Você pode imaginar o filme que passou na mente deles na hora que o Isaquim chegou? Lindo demais isso, não? Então, essa lição nos ensinou várias lições, dentre elas o que está em Gênesis 21, 22. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. Oh, Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Jeitinho que Nazará. Então, o que a gente aprende desse versículo aí é que as limitações humanas não impedem a ação divina. Nenhum dos dois podia gerar mais filhos, mas Deus podia. Nossas limitações, até as nossas incredulidades, irmãos, não impede Deus de fazer o que Ele planejou para mim e para você. Não impedem. Está aí a prova. Viva e cabal para todos nós. A segunda lição que esse texto nos ensina é que Deus sempre ouve os nossos risos. Entendi nada, pastor. Só entendi agora. Vou te dar os textos. E quando Isaac chegou, ou melhor, estava para chegar, Deus, que não é o pai, mas o filho encarnado numa figura de um anjo, foi até Abraão para dar a notícia que o Isaquim estava a caminho. Quando ele deu a notícia, olha o que aconteceu com Abraão.
Gênesis 17, 17. Então caiu Abraão em seu rosto e riu-se. E disse no seu coração: há um homem de 100 anos, há de nascer um filho. Ele continua vibrando com essa alegria. O riso de Abraão foi um riso de alegria, de que agora Deus ia cumprir o que tinha prometido. Isso era verdade. Só que enquanto o anjo estava falando com Abraão na porta da tenda, Sara lá dentro também deu o seu risozinho. Tá? Ao versículo 12 ao 14, para você entender. Assim, pois, riu-se Sara consigo. O riso de Abraão foi escancalhado. E ele não conseguia conter o riso de alegria. O de Sara foi um sorrisinho lá dentro. Anote isso, irmãos, que esse sorrisinho é facinho de manifestar na gente. O de Abraão talvez nem tanto. Que sorriso é esse? O sorrisinho da incredulidade. O Moisés vai casar com a moça rica? Mas lá dentro. Aleluia, Moisés. Cumpre, Senhor. Olha o meu sorriso aqui, Senhor. Você entendeu? Quando você fala em algo grandioso, do tamanho da sua fé, você não escuta, irmão, mas muita gente ri lá dentro. Com vontade de dizer alguma coisa. Sara riu consigo, dizendo: terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na velhice gerarei ainda eu ainda? Haverá, havendo envelhecido, quer dizer, eu e meu velho envelhecido? Aí o anjo diz assim: Abraão, haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Em outras palavras, diga a Sara que eu escutei o sorriso dela, e daqui a um ano eu virei aqui para beber o mijo do menino. Essa é a versão minha, né? Minha versão nova, descolada, versão moderna que eu criei aqui para essas coisas. E daí um ano ele voltou para ver o choro do Isaac. Então, é perigoso, irmão, porque Deus ouve os nossos risos. E ouvir aqui não é com os ouvidos, é ouvir com o entendimento. É ouvir o que a gente ri de dentro para fora. Às vezes você ri de dentro para fora e ele se escancara nos lábios, na voz. Outra hora ele fica lá dentro, que foi o caso de Sara. Então fique esperto, para não deixar que esses risozinhos apareçam. Quando você vê alguém falando de coisa grandiosa da parte de Deus, e cuidado para você não rir. Que pode ser que daqui a um ano Deus te convida para você ver o cumprimento. Daqui a um ano é entre aspas, né? Deus sabe a hora certa de fazer as coisas dele. Ali, no caso, foi um ano depois. Daqui a um ano. Sara riu porque ele disse: não, isso não é possível, não é possível. Mas é interessante, quando você vai lá para o livro de Hebreus, Sara entra na galeria dos heróis da fé. Diz a Bíblia que, pela fé, Sara, olha, começa com Abraão, com Isaac, com todos os patriarcas ali. Pela fé, Sara, diz que ela teve Deus por fiel em cumprir a sua promessa. Depois ela se arrepende disso, porque Abraão chega lá, aí agora é a conversa dos dois lá na tenda, eu não estava lá e a Bíblia não registrou. Eu imagino Abraão chega lá e dizer: Sara, Deus não gostou dessa risinha seu que você deu aí, não. Eu ri? Ele disse que você riu. Você escutou algum riso? Eu não, mas ele escutou. Não gostou não, e ela se arrependeu, porque depois ela entra na galeria da fé dizendo que teve Deus por fiel em cumprir a sua promessa. Está lá em Hebreus capítulo 11, no momento que a Bíblia dedica a ela. Então, a terceira lição que esse texto nos ensina é que vale a pena esperar o tempo de Deus, irmão. Óbvio, né? Claro, lógico, vale a pena, porque valeu para eles e vai valer para nós também. Não tenha dúvida disso. Valeu para eles e vai valer para nós também. O que Deus espera de nós é a paciência para esperar, né? Paciência para esperar.
Bem, a lição de número 7, de número 6, eu tenho um texto aí. Eu tenho um texto ali, né? Olha lá, Hebreus 6, 15 adiante, diz assim: porquanto Deus, quando fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Esse texto vem confirmar o que diz o ponto 3 lá: o nascimento de Isaac ensina-nos que vale a pena esperar. Vale a pena. Porque Abraão, esperando com paciência, quer dizer, ele esperou e não desesperou. Isso é esperar com paciência, é esperar sem desesperar. Alcançou a promessa. Glória a Deus. A lição de número 7, viu que eu botei uma observação ali no cantinho da tela lá? Quem levou a lenha foi Isaac, e não Abraão, como está aí nessa imagem. Porque é o que aparece na lição. Você vai pensar que Abraão levou a lenha lá, para onde estava subindo o Moriá, para o sacrifício, a prova de fé da entrega de Isaac. Mas Gênesis 22, 6, eu não botei o texto, podem ir criando tela, mostra que Abraão levou o fogo e o cutelo, e quem levou a lenha foi Isaac. Tá? É só para você não ficar com dúvida e pensar, poxa, é uma coisa ou é outra. Não, a Bíblia diz que ele levou. Depois você confere lá, Gênesis 22, 6. Está lá textualmente, claramente. Vamos lá, a primeira lição dessas 3 que aparecem aí. 22, 2, traz a primeira. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Quando eu botar em vermelho um destaque assim, é porque eu estou chamando a sua atenção para o que está dito ali. Tá? Deus vem e diz: Abraão, agora você toma o seu filho Isaque, a quem amas. Para que esse complemento? Bastava dizer: toma o teu único filho, Isaque, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Era suficiente. Mas ele disse ao Isaque, mas não é qualquer Isaque, é quem tu amas. Em outras palavras, é aquele que tomou o meu lugar no teu coração. Que Deus nos dá não pode tomar o lugar dele no nosso coração. Por que você diz isso? Aí você tem que estudar a história do Abraão. Depois que o Isaac chegou na vida de Abraão e Sara, Abraão não ergueu mais nenhum altar, meu irmão. Ele tinha feito 4 até então. Ele parou de erigir altar. Parou a adoração, parou a consagração, parou a entrega. Ele voltou todo para Isaac. Largou Ismael para lá, largou H para lá, largou tudo para lá. Ele passou a viver em função do Isaac. Você não vê isso escrito numa linha só, você vê isso na história dele. O fato dele não ter feito mais nenhum altar, tá? Levou Deus a pedir um menino a quem ele amava, a quem você está amando mais do que a mim, Abraão. Vai lá, dá ele de volta. Quero ele de volta. Como Deus estava lidando com um homem de fé, quando ele estava lidando com um homem de fé, aí Abraão não teve dificuldade, né? Catou o menino e eles subiram para lá. Então, a primeira lição que a gente aprende nesse episódio, dessa entrega de Isaac, é que o que Deus nos dá não pode tomar o lugar dele, o lugar de Deus no nosso coração. Deus quer dar muito para o seu povo, irmão, mas deixa isso lá onde Deus botou para você, não no seu coração. No seu coração é Deus. E como é que eu sei, pastor, se não está tomando, essa coisa não está tomando lugar no meu coração? Tem a ver com sua maneira de servir a Deus. Se você está ocupado demais com essas coisas, o tempo de Deus, o reino de Deus ainda é prioridade da sua vida. Porque você pode fazer uma enquete aí, irmãos. Deus é primeiro lugar na vida de tudo quanto é crente. Agora eu quero ver na prática. Quero ver na prática. Que é o que vale para Deus. Pode ser com a cadernetinha, perguntando: Deus é primeiro lugar ou segundo na sua vida, irmão? Primeiro. Deus quer ver na prática. E na prática, Deus não estava sendo mais.
Por isso, levou o puxão de orelha da parte de Deus. E aí nós vamos ver a segunda lição dessa lição 7. Não precisa entender o que Deus nos pede, basta a gente obedecer. Que foi o que Abraão fez. Abraão não ficou questionando a Deus, mas Senhor, não estou entendendo não, hein? Só me dá um menino com tantos anos, e ele podia fazer um histórico de justificativa para Deus, e tal, mas pode olhar, quando Deus pede um menino, ele trata de fazer do jeito que Deus mandou, acabou. Você não vê a argumentação dele, dizendo, olha, eu não sei se eu levo, não sei se eu não levo, e aí Sara, Deus pediu o nosso filho, e agora? E a promessa dele, onde fica? E blá, 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 blá. Não, então não precisa entender o que Deus nos pede, e basta obedecer. Porque tem hora que Deus nos pede determinadas coisas, a gente fica naquela dúvida, caçando um jeitinho, né? Eu lembro acho que você já viu, deve estar na internet esse negócio. Uma vez, o pastor Silas Malafaia estava num culto, e Deus pediu para ele dar uma oferta. Ele estava fazendo uma campanha lá, e Deus pediu para ele dar uma oferta grande, tipo assim, R$500. R$500. Aí disse que ele ouviu aquela voz assim, dá R$500. Ele, sai para lá, Satanás. Ele conta isso no vídeo, né? Vai para lá, Satanás. Coisa do diabo, né? Estou sentindo de dar isso aqui, né? E aí, quando ele ia pegando o que ele sentiu de dar, vinha a voz de novo. Ele entendeu que era Deus, né? E disse que fez a oferta. Então, não precisa entender o que Deus pede, o que Deus manda fazer. Não precisa. Né? Engraçado, agora, recentemente, o Lucas me contou uma história, aconteceu lá na regional dele, essa história. Ele disse que um pastor foi numa pedra fundamental de uma igreja lá, e Deus mandou ele dar o carro dele para as primeiras ofertas lá da construção. Ele só tinha um carro. Ele falou, meu Deus, aquela convicção firme dele assim. E ele falou, não, eu não vou fazer isso não, porque eu vou ter problema lá em casa. Eu preciso do carro para ir e vir com a família para a igreja. Como é que eu faço? Eu vou ter problema lá em casa. Vou fazer isso não. E aquilo foi moendo. Aí, quando estava terminando o culto, a esposa dele foi lá. Falou, meu bem, Deus não falou alguma coisa com você não? Ele falou, falou. Pois é, ele disse que é para nós dar nosso carro para a obra. A esposa falou. Ele não teve dúvida, só pegou a chavinha. Não sei que carro que era. Era um carro, né, irmão? E ele deu. O Lucas estava me contando. Ele estava até pedindo o Lucas para ver um outro carro para ele comprar, para ele financiar e tal, que ele não pode ficar sem carro. Mas Deus mandou dar aquele carro para ir para a obra. Mas falou com ele e falou com a esposa. Então, quando Deus fala, irmão, acabou, está falado. Quando a gente fala, está falido, né? Mas quando Deus fala, está falado. Não tem jeito. O terceiro ensinamento dessa lição 7 nos ensinou é que o episódio do Moriá é o principal retrato da nossa redenção no Antigo Testamento. É uma foto nítida, ampliada, com zoom, da nossa redenção lá do Antigo Testamento. Por quê? Porque, na prática, o que aconteceu lá foi uma obra de substituição. O Isaac vai para morrer, mas na hora Deus não deixa morrer e apresenta o cordeiro para ser morto. Do mesmo modo, nós, a humanidade toda, estava indo para morrer. Chegou lá no Calvário, Deus tirou todo mundo e botou o seu filho para morrer em nosso lugar. Não é? Então, a história da redenção tem essa nuance aí. Então, esse episódio ele é um retrato vivo da nossa redenção lá do Antigo Testamento. Na substituição, foi entregue um, mas ia morrer o outro. Não é? O Isaac continuou cumprindo a promessa pela qual Deus havia chamado ele e seus pais. Né? Então, a lição de número 8, e eu falei 11h30, vai dar não, segura aí. A lição de número 8, o Isaac, o herdeiro da promessa. Vou passar mais rápido um pouquinho. O Isaac, o herdeiro da promessa. Está ali o bichinho sameando na terra seca. Né? Legal. As principais lições desse texto é que, às vezes, os testes de fé são utilizados para amadurecer a nossa fé e a nossa dependência de Deus. Então, nada acontece na nossa vida que não tenha um propósito. Deus permite para nos treinar, nos amadurecer, nos tornar dependentes de Deus, porque é isso que Deus quer.
Deus é pai, pai que é filho, se Deus é pai, nós somos filhos, e filhos, a principal relação de pai com filho é a dependência. Né? A dependência. Então, essa lição nos ensina essas verdades. Tá? A segunda lição, Isaac é o nosso representante humano na história da redenção, que tem a ver com o seu nascimento sobrenatural. Tá? Esse ponto aqui é para mostrar o nascimento sobrenatural dele. Ele nasceu fora do tempo onde não tinha para ninguém. Tá? Então, se ele é um representante legal nosso, significa dizer que o nosso novo nascimento também foi uma ação sobrenatural de Deus. A terceira lição, que os descendentes de Abraão são identificados pela fé. Foi o que nós lemos lá em Gálatas 3, né, e 29. Se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, não pense que essa história terminou lá na casa dos patriarcas, não. Ela avançou a história fora. Né? Se Isaac foi descendente de Abraão, Cristo foi descendente de Isaac, e nós descendentes de Cristo também. Bem? Então, vamos para a lição de número 9. Jacó e Esaú, irmãos em conflitos. As lições foram chegando mais para perto, não vou ficar malhando muita coisa, não. Tá? Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Eu achei legal essa imagem que eles botaram aí nessa... Porque não precisa perguntar, a gente já sabe ali quem é o Esaú, né? Cabra sisudo assim, né? Jacó mais manso, né? Legal. Então, vamos ver o que essa lição nova nos ensinou. Que as decisões tomadas por impulso trazem prejuízos duradouros. Foi o que aconteceu na vida desses irmãos aí. As decisões tomadas sem pensar, sem consultar, assim, no impulso, traz prejuízos terríveis, duradouros. Né? Foi o que aconteceu com eles quando fizeram o que fizeram. Os pais devem ter cuidado com o favoritismo familiar. É outra lição que essa lição de número 9 nos ensinou. Isso acontece muito, eu tenho visto no meio dos cristãos, inclusive. Pais têm 2, 3 filhos e um é mais preferido, outros mais preteridos, né? Aquele, né, que está ali mais perto, mais junto, é o Jacozinho da família, né? Então, isso é muito perigoso, porque isso vai deixando marcas nos outros. Eles não falam, não dão sinais, mas lá no fundo eles estão dizendo para si mesmo: papai e mamãe gostam mais do fulano do que de mim. Então, muito cuidado, porque isso vai gerar confusão e conflito. Eu ajudei um rapaz aqui no centro de recuperação. Depois, aqui eu tive uma conversa muito longa com ele, e ele me revelou por que ele estava ali. Ele disse que é porque ele foi o único, ele era a ovelha negra da família, ele falou. Eu era a ovelha negra da família. Meu pai ajudou todos os meus irmãos, menos a mim. Olha aí. Ele foi parar nas drogas, consequentemente, no centro de recuperação aqui. Né? Então, isso não é legal. Favoritismo, trate juntos. Se o seu filho um dia disser: a senhora gosta mais do fulano do que de mim, pega ele na hora e resolve o problema. Não faz de conta que não escutou, não. Ele está falando sério. Não tem essa de dizer: não, é bobagem. Não, meu filho, por que você acha que a mamãe ou o papai gosta mais do fulano do que de você? Por quê? E deixa ele falar. E ele vai abrir o coraçãozinho. E você vai desmanchar tudo que está na cabecinha dele. Deus vai te dar graça para isso. Terceira lição. O conflito desses dois irmãos mostra que a graça de Deus é maior que os erros humanos. Foi uma lição clara em toda a lição estudada nessa lição de número 9. Que a graça de Deus, sua bondade, sua misericórdia é maior do que qualquer erro humano. Imagina a confusão que eles iam fazer aí, irmãos. Ia ser uma bagaceira. Imagina se o Esaú faz com o Jacó o que Caim fez com Abel. Imagina a bagunça. Ia fazer Deus realizar um segundo milagre de novo. Então, Deus preferiu usar de bondade e misericórdia. Vocês viram aí na reconciliação deles. Né? A lição de número 10, a experiência transformadora de Jacó. Não é? Naquele momento que ele vai para a casa do tio, e no caminho de volta para a casa do pai, ele encontra com o anjo, e eles têm um papo ali muito sério, né? Uma conversa séria no Val de Jaboque. As lições que esse texto nos ensina é que a verdadeira identidade só muda a partir de um encontro com Deus. Caráter,
transformação, a identidade, o que vai me fazer daqui para frente uma nova criatura, uma nova pessoa, só acontece depois de um encontro com Deus. Não é na horinha que a gente levanta a mãozinha. Não é na hora que você desce num tanque batismal. É na hora que você encontra com Deus, independente dessas coisas que têm acontecido. A partir dali, tudo muda. Foi o que aconteceu com Jacó. Né? Que a segunda lição, a verdadeira transformação deixa marcas. Quando o anjo pega ele, dá na coxa dele e ele vem embora mancando. Ele sai mancando dentro do val para encontrar com a sua família, porque ele tinha dividido o grupo em 2 bandos, lembram? E aí ele vem mancando. E eu acredito que Jacó morreu mancando até o fim da sua vida, que é o símbolo da nossa transformação. Uma vez que você nasceu de novo, você pode ir para o mundo pecar, irmão, como nova criatura. Toda vez que você pecar, o pecado te acusa, toda vez que alguém falar do evangelho, você defende, tal, você pode estar na lama, mas você nunca mais é o mesmo, nunca mais é o mesmo. Eu conheço muita gente desse jeito. Tem gente bêbado no boteco, pregando o evangelho, defendendo o evangelho. Não tenha dúvida, porque as marcas ficam. Né? Olha o que diz esse versículo 32, 30, 31. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, ao encontro. É experiência única, pessoal, irmãos. É a do seu novo nascimento, quando você nasceu de novo. E a minha alma foi salva. E saiu o sol quando passou Peniel e manquejava da sua coxa. Não é? Da sua coxa. A terceira lição que esse episódio nos ensina é que nenhuma vida está fora do alcance do poder transformador de Deus. Não sei se você está dando para ler aquele nomezinho lá, Rick Warren, que eu coloquei ali, que é um dos meus escritores preferidos, e ele tem uma frase que é muito nobre. Ele disse que as pessoas podem recusar o nosso amor, podem rejeitar as nossas palavras, mas não tem defesa contra as nossas orações. Não tem defesa. Pode orar, que ele não pode fazer nada por isso. Você pode convidar para a igreja, ele pode dizer, não vou. Você pode falar uma palavra ou outra, ele pode questionar com você. Mas quando você apresenta ele em oração, ele não pode fazer nada. Aleluia. Frase do Dr. Rick Warren. Então, nenhuma vida está fora do alcance do poder transformador de Deus. Né? A lição de número 11, Jacó de enganador a homem de honra. Né? Deus não transforma ninguém, mas conduz no processo de transformação. Essa aqui é uma lição importante que essa lição nos ensinou. Tá? Irmão, manda os meninos entrar e vir assistir aula aqui dentro, tá? Porque nós não... Isso. Que eu vou parar daqui mais uns 10 minutos, ou 15, talvez mais. Deus não transforma ninguém, mas conduz no processo de transformação. Deus podia ter pegado o Jacó e dado um tranco nele, pronto, já é outro Jacó. Não, Deus conduziu ele num processo que ele precisava do encontro com Deus e encontrá-lo, ser transformado. Tá? Então, não fica botando nada no colo de Deus, que é de responsabilidade nossa. Ele foi conduzido num processo de transformação até chegar lá. A lição de número 2, a honra não é concedida, ela é reconhecida. Porque Jacó é um homem de honra, não é? Então, ele depois passou a ser um Jacó respeitado pelo reconhecimento. Mas ninguém deu honra para ele. Essa é a beleza, irmãos. Essa é a beleza do que o Evangelho faz na nossa vida. Você não precisa reivindicar nada. Basta ser quem você é e as pessoas reconhecer quem você é. Que é isso aqui. Ó. A honra não é concedida, você dá. Não, a partir de hoje, eu vou eleger aqui o irmão Nilton como homem honrado da igreja. Não, nós honramos ele porque ele tem honra. Simples assim. Não é? Então, vamos lá. A lição de número 3. Devemos valorizar as coisas de Deus acima dos interesses passageiros. Tá? Devemos valorizar as coisas de Deus acima dos interesses passageiros. Onde é que a gente vê isso? A gente vê isso na história desses 2 rapazes, que gerou todo esse drama aí. Ó, né? Um valorizou o prato de lentilha e outro valorizou a primogenitura. E outros valores que estão no meio dessa história aí. Tá? Você tem aqui 1 ou 2 para registrar. Tá? Outro ponto da lição de número 12, foi a última lição, a reconciliação de Jacó com Esaú.
Nessa lição, os pontos principais, sem comentário, porque a lição foi bem recente, mas a reconciliação começa com a transformação do coração. Não é? Jacó, quando saiu do Val do Jaboque, ele foi de encontro a seu irmão, pensando numa reconciliação, mas primeiro teve o coração transformado. Tá? Então, não tem reconciliação enquanto o coração não mover para isso. Tudo acontece pelo lado de dentro, irmão. Segunda lição, a humanidade constrói pontes onde o orgulho constrói muros. Isso aqui é uma verdade quase filosófica, mas está dentro da lição. Por quê? Porque enquanto Jacó se humilhou para encontrar com Jacó, com Isaac, com Esaú, Esaú também se humilhou. Deus havia tocado o coração dele para vir. Então, o ponto filosófico é que onde a humildade constrói ponte, o orgulho é bom para construir muros. Eu não vou. Ele me ofendeu, tem que vir falar comigo. Não, vai lá, conversa com ele. Não, ele que me ofendeu, se quiser que ele venha falar comigo. Construiu muros. Orgulho em cena. A humildade, não, vou falar com ele. Tranquilamente, não tem nenhum problema. Mas você é ofendido, rapaz? Mas eu vou assim mesmo. Pronto. Eu resolvi. Terceiro, preservar um relacionamento é mais importante que vencer uma discussão. Preservar um relacionamento é mais importante. A gente vê isso na história deles, todos eles aí. Preservar um relacionamento é mais importante que vencer uma discussão. A começar de Abraão, em vez dele brigar com Ló, porque os pastores dele estavam brigando, ele deixou Ló escolher. Voltando para os dois rapazes aqui, não é? Eles poderiam ter abrido uma discussão ali. Rapaz, como é que você tombou minha primogenitura? Não foi eu não, foi minha mãe. Não, eles preferiram se abraçarem, se beijarem e se ajustarem. Não é? E aí a gente, cadê? E a gente chega na lição de número 13, que eu vou pegar 10 minutos para comentar. Tá? 25, para terminar daqui a 5 minutos, o almoço não está pronto. Aliás, eu vou mandar aqui até o almoço ficar pronto. Até o almoço ficar pronto, tá? Ficou pronto lá, eu termino. Pode ser até antes de terminar. O legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. Esses três patriarcas é da lição de hoje, que foi lido aqui, o comentário. E claro que eu não vou fazer ponto a ponto aqui, eu sabia que o tempo não nos ia permitir isso. Mas uma das coisas importantes, cadê Levi? Manda para mim, filho. Está aí não. Não, por que tirou? Passa para mim o próximo. Isso. O legado desses três patriarcas, irmãos, foram todos legados de fé. Todos. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um de seus filhos. Esses textos estão em Hebreus capítulo 11, mostrando o legado de fé que estes três homens deixaram para a igreja, para nós, porque essa história não termina ali. Não termina ali. Então, todos eles foram legados de fé. Note que, de Isaac para frente, todos eles foram legados de bênção. Deus abençoou Abraão, que Abraão abençoou Isaac, que Isaac abençoou Jacó. E que Jacó nos abençoou com a bênção do Cristo, porque dali nascia Jesus, desses seus filhos. Não é? Então, ali são legados de fé. Os objetivos da lição de hoje, eu não vou nem tocar, porque é isso aqui, basicamente, eu não vou nem discutir, são os pontos da lição de hoje. Todos esses pontos aí, irmãos, eles foram comentados nas lições, então eu não vou aqui fazer comentários mais, tá bom? Da lição de hoje. Quem comentou a lição com uma hora, comentou isso aqui. Mas nós já comentamos tudo isso aqui nas lições passadas, então não há necessidade de a gente comentar. Tá? O textuário da lição de hoje, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. O que esse texto nos ensina? É que a fé e a obediência são inseparáveis entre si, assim como a incredulidade e a desobediência. Incredulidade e desobediência são inseparáveis, trabalham juntas, enquanto que a obediência e a fé também trabalham juntas. É o que esse textuário aí nos ensina. Tá? O legado de Abraão, vamos ver rapidamente os três. O de Abraão foi
o legado da obediência à palavra de Deus. Ele obedeceu, né, e assim ele tocou o barco. O legado da confiança nas promessas de Deus. Ele não somente obedeceu, mas confiou que Deus ia cumprir as suas promessas. E o terceiro, eu botei um texto ali, é importante para confirmar aquilo lá que Paulo fala desse legado da confiança dele. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Isso é um texto nobre nisso aqui, irmãos. Ele não duvidou da promessa por incredulidade. Porque a gente lê, tem que ler e entender o que está dito ali. Não, pastor, o que é não duvidar por incredulidade? Quando eu duvido e não duvido por incredulidade, não tem nada que faz eu descer do pedestal da esperança que Deus vai cumprir. Quando eu duvido por incredulidade, eu duvido com o seguinte ressalva: será? Mas será? Eu estou duvidando, mas não estou. Estou, mas não estou. Eu creio, mas não creio. Será? 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 Eu fico botando a intervenção de Deus em xeque. Não, Abraão não botou em momento nenhum em xeque a promessa de Deus, que ele não duvidou por incredulidade. Pelo contrário, foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ou seja, vivendo à luz de uma esperança. Como foi que ele foi dando glória a Deus? Ele não saía assim, ó, glória a Deus, meu Deus, a incredulidade está vindo, glória a Deus, meu pai, a incredulidade está vindo, glória a Deus, mas, meu Deus, a incredulidade não me larga, mas glória a Deus. Não é isso que a Bíblia está dizendo, irmão. Ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus, que ali é estilo de vida. Que quando alguém perguntava, como é o seu nome? Ele dizia, meu nome é Abraão. Para nós é só Abraão, mas para quem ouvia, é pai de multidões. Alguém perguntava, quantos filhos o senhor tem? Nenhum. Pai de multidão, que jeito? Pois é, meu nome é Abraão. Lá no fundo, sabia, Deus vai cumprir a promessa. Eu vi meus filhos pela fé. Eu vi eles, não dei conta de contar. Eu sou Abraão. Esse estilo de vida dele é que foi uma vida que glorificava a Deus. Tá? Então, não vamos pensar que é outra coisa, não. Tá? Então, o terceiro legado aqui, o legado da necessidade da comunhão com Deus. É o caso dos altares, né? Eles sempre oferecendo altares, faziam um aqui, faziam outro ali e tal, e eu vou adiantar. Por causa dos altares. Ele viveu sempre na comunhão com Deus, até chegar à promessa, né? O legado de Isaac. O legado de Isaac, ele é legal, é legal. Vamos lá. E vieram ao lugar em que Deus dissera, e edificou Abraão ali o altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre a lenha. Olha o texto de destaque lá. Amarrou Isaque, seu filho, em cima da lenha. O que a gente vê aqui? Qual foi a lição que eu achei interessante nesse legado de Isaac? O que Isaac nos ensina? O legado da submissão à vontade de Deus. Por quê, pastor, que o senhor encontrou esse legado na vida de Isaac? Porque você está pensando que Isaac, irmão, tinha 3 aninhos, 4 aninhos? Não dá para cravar assim quantos anos Isaac tem, mas ele tinha mais ou menos 37 anos. A idade de Sara, de Abraão, de Ismael e tal, quando você faz as continhas, ele tinha mais ou menos 37 anos. Não era 37 anos naquela época, irmão, era como se fosse 15, 16 hoje. Garotão forte. Você acha que se Isaac não fosse submisso à vontade dele, ele tinha deixado de Abraão amarrar ele lá em cima do altar? Nunca. Eu vou morrer aí? Porque ele pergunta, pai, e o cordeiro? Eu estou vindo aqui, lenha, cutelo, fogo, mas e o cordeiro, cadê? Oh, meu filho, Deus proverá. E Isaac está ali, epa, esse negócio não está certo. Chega lá, Abraão diz, meu filho, deita aqui em cima. Eu que vou morrer, pai? É você. Eu não, era para ele pular fora. Quando ele tentou sair fora, eu imagino Deus, porque quando você olha o que vem na sequência, né, olha o que esse texto diz aí. Sendo-lhe dito a Isaac será chamada a tua descendência, falando de Abraão, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar.
Então, eu imagino que quando Isaac disse, pai, o senhor vai me matar, ele disse, sim, meu filho, só que eu vou te matar, mas Deus vai ressuscitar você, você é filho da promessa. Glória a Deus. Eu vou, meu filho, porque Deus me pediu. E eu vou matar você, e aí eu vou orar, e Deus vai ressuscitar você das cinzas. Nós vamos voltar, porque foi isso que ele disse para os moços, lá no pé do monte. Subiremos, adoraremos e tornaremos. Entendeu? E Isaac nos lega o legado da submissão. Sim, meu pai, se é assim, então vamos lá. Ele deitou em cima da lenha, o pai amarrou, como fazia com os sacrifícios. Quando ele levanta o cutelo, o anjo brada com ele. Você já conhece o resto da história. Então, esse é o legado de Isaac. O texto lá, ó, Isaac saíra, esse aqui é o segundo legado, né? Ele saíra a orar no campo, quando foi buscar a sua Rebeca, não é? Saiu a orar, está lá em Gênesis 24. E quando ele estava lá no campo orando, levantou os olhos, e o verso 64 diz que Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac e lançou-se do seu camelo. Momento que ele encontra a sua amada. E a lição é que o legado da dependência da vontade de Deus. Esse aqui é um dos legados mais importantes que esses patriarcas legaram para nós, hoje. Por quê? Porque legado de dependência só acontece quando a gente é dependente mesmo. Por que ele foi para o monte orar, para o campo orar? Para Deus mostrar a Eliezer a noiva dele. Por isso que ele foi orar. Oração é sinônimo de dependência. Quem não ora não tem dependência de Deus e não vem com conversa fiada para mim. Fechou. Depende de Deus, pastor. Tem? Você tem uma vida de oração? Não. Então, conversou fiado. Não, eu tenho uma vida de oração. Então, você depende de Deus. Você sabe que não tem... Se não for na oração, não vai. Se não for com Deus, não vai. Você sabe disso. Então, ele foi orar. Por isso que ele nos lega o legado da dependência da vontade de Deus, da pessoa certa com quem ele iria casar. O segundo é o legado da pacificação, quando ele reconcilia com o irmão. Não é? E aí, nesse texto, a gente vê Gênesis 26, né? Aquela questão dos poços ali, não é? Em vez de ele criar briga, confusão com os filisteus, que entulhando os seus poços, ele ia avançando, criando mais poços. Em vez de ele fazer briga, criar uma contenda, não, ele foi abrindo o poço até chegar num poço que deu água viva. Aí os filisteus não mexeram mais com ele. Então, a pacificação deve ser tônica da vida de todo crente. Evitar confusão, evitar briga, evitar encrenca. Vai para frente que Deus vai te abençoar na frente. Vai à frente que Deus vai te abençoar à frente. Esse é o segundo legado dele. O terceiro legado é da obediência à vontade de Deus. Uma é de submeter, a outra é de obedecer. Onde é que a gente vê isso na vida dele? É quando ele ia para o Egito e Deus disse, não vá, fica aqui. Não vá para o Egito, fica aqui que eu vou te abençoar aqui. E diz a Bíblia que ele ficou na terra, e na terra dos filisteus. A cidade de Gerar fica na terra dos filisteus. Que ali, o versículo 6, ele habitou Isaac em Gerar. E lá em Gerar, que era uma região mais fértil, tá, era mais o sul da Palestina, ele conseguiu sobreviver e ele então obedeceu à vontade de Deus. Ele não foi para o Egito como seu pai havia feito antes. Não é? E o legado de Jacó é o legado da transformação pelo encontro com Deus. Não é? O segundo é o legado da valorização das bênçãos espirituais. Ele amava as coisas de Deus. Tanto é que ele fazia tudo e todos para comprar quem quisesse vender bênção para ele, né? Ele não perdia ponto. E o legado da iniciativa da reconciliação e do perdão. É quando ele vai de encontro, né, para receber o perdão do seu irmão. E é tão verdade que o versículo 30, capítulo 33, 10, ele disse que nesse momento, eles encontraram, reconciliaram, e o Esaú queria dar uma bênção para ele. E Jacó disse, não quero bênção agora. Se não agora tenho achado graça aos teus olhos. Ou seja, eu não quero nenhuma bênção sua. Eu queria só mesmo ser agraciado por você.
Eu não queria encrenca com você, isso que eu queria, agraciado pelos seus olhos. Peço que tomes o meu presente da minha mão, porque tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. Quem vai te presentear sou eu. Eu estou vendo você como se eu estivesse vendo Deus. Então, a gente vê ali o legado da iniciativa de se reconciliar. Então, toda encrenca, irmãos. Você tem encrenca com alguém? Tenho. Seja o primeiro a tomar a iniciativa para ir lá resolver isso. Fica esperando nele, não. Vai lá. É isso que ele fez. Vai lá. Porque se você faz isso, você auxilia na humilhação do outro. O outro diz, rapaz, eu que deveria ir, ele veio. Ó. Ajuda a quebrantar o coração do outro. Foi o que esse legado desses patriarcas ensinaram. Não é? A sinopse da lição são apenas um em cada ponto deles. Né? O legado de Abraão foi crer. O legado de Isaac foi permanecer na promessa do pai. E o de Jacó, ele nos ensinou que nada assim transformação. Deus tem que mudar tudo para depois tudo começar a acontecer. Amém? Foi esse o resumo. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Você já está um bom tempo cansado. Eu creio que daqui a pouquinho nós temos... O almoço está pronto, irmão?